Olá, gostaria de cumprimentar os organizadores, os participantes do 25º Congresso Nacional da ABEM. Sou Sandra Cialavim, doutoranda em Música na Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. As reflexões propostas neste trabalho referem-se à minha pesquisa de doutorado, que está em andamento, que tem o objetivo de investigar como um ambiente de aprendizagem online aplicado ao canto coral não profissional poderia ser utilizado sob o ponto de vista da autorregulação da aprendizagem e tem o propósito de contribuir com a formação e a formação continuada de regentes corais no âmbito das tecnologias digitais. Este artigo especificamente tem o intuito de promover reflexões sobre os aspectos que envolvem a aprendizagem musical e a autorregulação da motivação dos cantores de coros adultos não profissionais, sobretudo em ambientes de aprendizagem online. Este estudo é uma continuidade da minha pesquisa de mestrado, onde foi realizada investigação, levantamento e aplicação de tecnologias digitais em um coro de adultos, em uma faculdade de tecnologia durante 3 meses. Este trabalho foi realizado antes da pandemia da Covid-19 e a descrição das atividades foram propostas do ponto de vista do desenvolvimento da percepção, da produção, aprendizagem e memória musical dos integrantes. A pesquisa foi desenvolvida de forma híbrida, ou seja, algumas tecnologias foram aplicadas de forma presencial, com os recursos que podem ser visualizados nas imagens desse slide, como o editor de áudio, o Audacity para gravações do coro, o programa MuseScore em atividades de criação de melodias e o programa Solfege, que foi utilizado como um jogo musical. O Windows Media Player foi utilizado para assistir às gravações de outros coros. Então essas tecnologias foram utilizadas no ambiente presencial. No ambiente virtual, as atividades elas foram integradas na plataforma Google Classroom e permitiram o estudo do repertório e a gravação de exercícios durante a semana. O YouTube foi utilizado para a pesquisa de outros coros e o Google Docs foi utilizado para o preenchimento de formulários, para a criação da agenda, como demonstram as imagens do slide. Em relação aos procedimentos metodológicos, será desenvolvido um estudo de métodos mistos na pesquisa de doutorado, que, segundo Creswell, engloba abordagens qualitativas e quantitativas. O estudo será realizado a partir de um delineamento quase experimental em um ambiente de aprendizagem online, com uma população de coristas adultos não profissionais e prevê a aplicação de pré-teste e pós-teste e o registro das atividades dos coristas. Quanto à fundamentação teórica, o trabalho está baseado na teoria social cognitiva de Albert Bandura e busca considerar os processos de aprendizagem a partir do conceito de autorregulação da aprendizagem que foi desenvolvido por Zimmermann. A autorregulação diz respeito às formas como os estudantes sistematicamente ativam, sustentam suas cognições, motivações, comportamentos e emoções para a realização de seus objetivos, como demonstram Chunke e Grimm. Zimmermann desenvolveu um modelo de fases cíclicas que é composto de 3 etapas: a antecipação, a execução e a autorreflexão. A fase de antecipação supõe o estabelecimento de metas e estratégias para alcançar um determinado objetivo e destaca questões relacionadas à autoeficácia, um determinado objetivo, ou seja, expectativa de resultados e também a motivação intrínseca. Na fase de execução, que ocorre durante o processo de aprendizagem, é considerada a autoinstrução, o foco da atenção, a utilização de estratégias, entre outros elementos. Na fase de autorreflexão, os estudantes fazem uma autoavaliação de todo o caminho percorrido na aprendizagem por meio do autojulgamento e da autorreação.
Considerando o coro e os aspectos motivacionais da aprendizagem musical, existem alguns fatores que podem ser levados em conta quando estamos falando de coros não profissionais. Então, geralmente os cantores que participam dessas atividades, eles participam como pessoas de forma voluntária e por isso nem sempre eles estarão todo o tempo motivados para realizar a atividade. Em alguns momentos pode existir uma desmotivação em determinado tempo, né, dessa atividade, então nem sempre os cantores estarão todo o tempo com a motivação sempre em alta. O canto coral ele pode contribuir para fomentar a motivação dos coristas nos aspectos em que proporciona a possibilidade de relacionamentos, amizades entre os indivíduos, bem como o sentimento de realização daquela atividade. Então isso também pode ser um fator que motiva o cantor. Por outro lado, nos aspectos tecnológicos, quanto aos aspectos tecnológicos, o cantor pode enfrentar alguma dificuldade no manuseio de programas, de instalação de aplicativos ou no uso de equipamentos, e ainda outros fatores como procrastinação, como indiferença, apatia, falta de vontade de fazer um estudo durante a semana, podem impedi-lo de executar tarefas caso não haja um planejamento prévio e a motivação necessária para realizar essa atividade, como aponta o Busneck. O cantor não profissional ele pode apresentar algum nível de ansiedade ao ter que fazer o envio da gravação de sua voz ao regente, por exemplo, né, e por pensar que aquela tarefa não está boa o suficiente, né, ou até mesmo por vergonha. E esse fato pode desestimulá-lo a participar das atividades. A teoria da autodeterminação, desenvolvida por Deci e Ryan, aborda dois tipos de motivação, a motivação intrínseca e a motivação extrínseca. A motivação intrínseca e alguns tipos de motivações extrínsecas são denominadas como autônomas, visto que fazem parte do indivíduo, ou seja, são motivações internas. A autonomia indica que o indivíduo demonstra vontade de realizar uma atividade e também atribui valor àquela atividade. Por outro lado, a motivação controlada supõe algum tipo de influência ou controle externo, tais como recompensa ou punição, e pode ter sua origem na necessidade de aprovação, de fortalecimento da autoestima, ou até mesmo de evitar alguma situação constrangedora, o fato da pessoa não se sentir culpada por não realizar uma determinada atividade. E quando não existe nenhuma vontade ou nenhum tipo ou intenção de realizar uma tarefa, o indivíduo está no nível de desmotivação. Então, está totalmente desmotivado e não tem nenhuma motivação para realizar aquela atividade. A motivação é enfatizada nos modelos de Zimmermann, de Pinterest e Boeckartz. Segundo esses autores, todo estudante tem a capacidade de regular sua motivação e o seu comportamento. Então, se o estudante tem essa capacidade, o corista também pode desenvolver essa autorregulação da motivação. A motivação ela envolve diversos aspectos, dentre os quais estão crenças de autoeficácia, definição de metas, expectativas, entre outras. O conceito definido por Bandura de autoeficácia diz respeito a como os indivíduos julgam suas próprias capacidades para organizar e executar determinadas tarefas para que eles alcancem os objetivos almejados. Pessoas com baixa autoeficácia, elas podem acreditar que algumas coisas são mais difíceis do que realmente são. E essa crença pode fomentar o estresse, a depressão e conduzir a uma visão limitada sobre a melhor forma de resolver um problema. Isso é indicado por Pajares. A autoeficácia ela ajuda a manter os alunos motivados e engajados na aprendizagem, então é um fator extremamente importante. Sobre a autorregulação da motivação, algumas estratégias podem regular a motivação
E dentre essas estratégias, então, estão o controle desta autoeficácia, o aumento da motivação extrínseca, quando o estudante realiza uma atividade prazerosa, quando ele tem alguma recompensa, alguma coisa que o motiva de maneira extrínseca, e o aumento da motivação intrínseca, quando o aprendiz ele realiza alguma tarefa de forma mais interessante, quando uma tarefa é feita no formato de um jogo, quando ele tem algum interesse e aquilo faz com que a sua motivação intrínseca, então, seja elevada. Nesse aspecto, o regente pode contribuir com atividades e seria um elemento importantíssimo para que essas atividades, as atividades propostas por ele, proporcionassem o aumento da motivação dos seus coristas. Quanto à autorregulação da motivação no ambiente online, nas 3 fases cíclicas de Zimmermann, então será estabelecida na fase de antecipação algumas tarefas que possam auxiliar o corista no estabelecimento de metas, no planejamento das atividades, no gerenciamento do tempo e mesmo no controle de sua autoeficácia, para que ele vá então tendo essa motivação para realizar e para planejar essa atividade. Na fase de execução, serão indicadas no ambiente online algumas atividades que proporcionem apreciação musical, estudo do repertório, a gravação de canções e a construção de tarefas coletivas. Na fase de autorreflexão, serão propostas algumas autoavaliações ao corista, de forma que esse possa então avaliar o seu envolvimento, o seu desenvolvimento na realização das atividades propostas no ambiente online, e isso possa então voltar para a fase de antecipação. Ele vai regulando e corrigindo o seu planejamento a partir da sua reflexão. Como consideração final, o regente poderá desenvolver ações que aumentem as crenças de autoeficácia dos cantores e a autoeficácia do coro em geral, elaborando metas de realização, proporcionando atividades que sejam prazerosas ao coro e que demonstrem o valor das atividades, no intuito de aquisição de habilidades musicais que poderão contribuir com o desenvolvimento de cada indivíduo e do coro. Eu gostaria de agradecer muito a oportunidade de participar deste congresso e coloco-me à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas. Muito obrigada!